Boa noite, está no ar mais um TV com Debate, sendo transmitido ao vivo pelo canal 11 da NET para Santos, São Vicente e Praia Grande. E para vocês que estão em São Vicente e Praia Grande, tem a opção também de nos assistir pelo canal 18 no sistema analógico. E quem não está em nenhuma dessas três cidades, também nos assiste ao vivo pela internet, através do www.tvcomsantos.com. E desde já quero agradecer a sua audiência e a sua participação aqui no nosso programa. Ligue para a produção, quem que está hoje? A Maíra está no telefone hoje, liguem bastante, ó, tá lá dando um oi para vocês telespectadores, ligue a partir de agora 3014 2341, 3014 2341, porque nesta noite de sexta-feira, dia 28 de março, por que eu sempre me atrapalho com a data? André, já vou apresentar meu grande amigo aqui, Dr. André Luiz. André. Boa noite. Boa noite. Sexta-feira. É 28. Sexta-feira, dia 28. Segunda-feira, dia 31. Terça-feira, o dia da mentira. Ah! Ultimamente a mentira aqui tá todo dia, né, nesse país. Não, você liga a televisão... Não vai faltar água durante 30 anos. No dia seguinte falta água. Os telefones estão todos funcionando. Meia hora depois cai tudo. Então o doutor André Simões Andrade... Acho que agora é só abril, em vez de janeiro, fevereiro, março, abril, é abril. O nosso grande amigo, comentarista. Eu gosto de abrir o programa descontraído. Esse negócio de muito certinho, muito formalismo, muito formalismo, não é? É claro que nós falamos tudo com seriedade na hora do debate, seriedade. Mas tem que abrir pelo menos o programa com um pouco de alegria, né, André? Porque como você mesmo disse, liga a televisão, é só... morte, violência. Agora há pouco estava acompanhando ali no switch, ali estava aqueles programas, né, que tem que pôr uma toalha embaixo, um pano por causa do sangue. Então já tinha refém, tinha problema com refém, bandido se entregando, É por isso que terrível. É uma coisa eu prezo, pelo menos quando eu estou apresentando. Eu evito de falar muito sobre essa questão de morte. É claro que temos que falar da violência porque está presente na nossa cidade, no nosso país. Já faz parte da nossa vida. Então, às vezes, infelizmente. Vamos falar, às vezes falamos de outras coisas justamente para atender outros problemas que existem aqui na nossa cidade. E ao meu lado, pela segunda vez aqui conosco, meu grande amigo, o biólogo Orlando Couto Júnior. Orlando, mais uma vez um grande prazer tê-lo aqui, uma boa noite para você. E de volta, vamos falar um pouco sobre as políticas públicas aqui da nossa região. Claro, falaremos de assuntos variados, não só o meio ambiente, como foi da última vez, agradecendo a oportunidade, e também de retornar aqui à casa, que fui muito bem acolhido e gostei bastante de participar do programa, e aqui estou. Porque eu tô com dois ícones aqui. O Orlando voltou aqui, o André era nosso amigo de casa. O pessoal pede, Orlando, gostamos dele, traz o Orlando de volta. Cadê o André? O André tá sumido. Então vamos trazer muito obrigado, o André de volta. Então é gostoso esse feedback, né, com o telespectador. É gratificante você saber, né, que as pessoas gostam do seu comentário, que às vezes eu sou meio ácido, né? Como já me disseram, eu sou um pouco ácido, então às vezes a gente coloca um pouco o sentimento um pouquinho mais alto que a razão, mas é porque a gente tem certas coisas que a gente fica indignado, assim como todo mundo fica, né? Então quando a gente tem a oportunidade às vezes de falar para o público, eu peço até eventualmente perdão às vezes para os telespectadores, que às vezes eu posso ser um pouco mais agressivo, etc., mas é porque não é que eu seja assim agressivo, é que a indignação é tamanha de ver as coisas erradas e graças a Deus eu tenho aqui esse veículo que eu posso, o Augusto, vocês, toda a equipe me permite, que é muita responsabilidade você expor a sua opinião, né, para a sua coletividade, para a sua sociedade, porque eu vivo em Santos, eu nasci em Santos, eu moro em Santos, trabalho aqui, então é muita responsabilidade, mas a indignação às vezes é muito grande, então a gente fica triste, e aí essa tristeza às vezes leva a gente a ser uma certa agressividade. Bem, você estava falando, André, da questão da razão, né? A razão, a questão do sentimento, e essa semana aí estourou um assunto, né, aqui na nossa cidade, que eu acho que ainda não tivemos a oportunidade de debater aqui no TV com Debate, que é a questão dessa briga entre os planos de saúde e as maternidades da região.
que quem sempre sai prejudicado, é claro, somos nós, a população. Como você vê essa questão, André, e se tem questão jurídica, né, se os hospitais, é claro que são particulares, esses hospitais que estão fazendo essa questão de não atendimento, né, emergencial às gestantes, juridicamente pode ser feito por ser particular, não pode ser feito, não pode fazer uma omissão num caso desse. Como funciona? Não só juridicamente, mas também quero a sua opinião pessoal. Como é que trabalhamos com essa questão? Bom, nós estamos chegando numa situação com relação aos planos de saúde, ao relacionamento, plano de saúde, médico, consumidor, né? São os três personagens e lógico, médicos e hospitais, né? Que eu digo, a área da saúde em geral. Nós estamos chegando na mesma situação em que o poder público já está há muitos anos, né? Então você vê um médico hoje para fazer uma cirurgia, ele recebe R$13, 14, 15 reais do INSS. Recebe um pouquinho mais do plano de saúde, mas é um absurdo você ter que ficar. Outro dia eu ouvia a entrevista, um desabafo de um médico por uma rede social, um médico super conhecido, agora realmente me falhou o nome dele, e ele disse que uma cirurgia, uma determinada cirurgia que demora 4 horas, né, para ser realizada, o plano de saúde paga R$150. Quer dizer, isso para um profissional de saúde, uma pessoa que tem uma vida nas suas mãos, porque a cirurgia a sua vida está na mão dos médicos, né? Tem o anestesista, tem o próprio cirurgião, quer dizer, é uma coisa muito séria, né? E infelizmente os planos de saúde, também por culpa do governo, é uma roda viva, né? Não existe o problema todo aí. Qual é? É a falta de atualização da tabela de honorários médicos, da tabela que os planos de saúde usam para fazer os pagamentos dos procedimentos, tanto para os hospitais como para os médicos. E demora, ele diz o seguinte, esse médico até comentou, você recebe R$200, R$300, demora 40 dias para o plano reembolsar esse valor, colocar esse valor na sua conta. Quer dizer, o que precisa acontecer é o seguinte: não tira a razão dos hospitais, porque o custo de um hospital hoje é uma coisa absurda. Não posso tirar a razão dos hospitais, não posso tirar a razão do profissional médico, porque ele vive disso, é alimentar, assim como o advogado vive dos seus honorários, né? Inclusive a OAB está fazendo uma campanha sobre esse assunto. Queria parabenizar o presidente, abrir esse parênteses aí para parabenizar o presidente Rodrigo Julião por essa campanha que ele está fazendo de conscientização e de simplesmente fazer os magistrados e juízes cumprirem a lei, que diz que no mínimo é 10% e no máximo 20% conforme a atuação do advogado. Feito esse parênteses, voltando ao assunto do plano de saúde, fica difícil, porque é um círculo vicioso, né? Um hospital não pode atender porque os custos não estão sendo cobertos. Os planos de saúde cada vez mais pegando gente, sem poder ter condições de atender, e acaba virando os hospitais hoje. Você vai ser atendido pelo plano de saúde, você fala que é o plano de saúde, você vai esperar o mesmo tempo que você estivesse sendo atendido pelo SUS. Infelizmente, alguns hospitais são assim. Quanto à questão jurídica, né, aí passando para o lado jurídico, o hospital não pode negar atendimento. De jeito nenhum. Ele tem que dar o atendimento, porque é uma vida, né? São 2 vidas, no caso de uma gestante, são 2 vidas que estão em risco, né? A vida da mãe e a vida da criança. Ele não pode negar o atendimento. E não pode exigir cheque calção, não pode exigir nada. Ele dá o atendimento, o pagamento depois vamos resolver. Em primeiro lugar está a vida. A vida dessas 2 pessoas que estão sendo atendidas, que fizeram, no caso dessa moça que teve esse caso emblemático, que criou essa polêmica toda, ela já estava fazendo acompanhamento pré-natal no hospital, quer dizer, o hospital não podia, juridicamente o hospital não podia se negar, não poderia se negar de jeito nenhum, porque são 2 vidas, né? Orlando, uma questão delicada. Sim. Né? Você, como o próprio André disse, são 2 vidas,
né? A pessoa está indo, procura, se está indo no hospital, não está indo, né, à toa, ninguém sai de casa para simplesmente passear no hospital. Se ela foi procurar é porque estava com problemas naquele momento e foi aí, não foi atendida e acabou indo para outro local. Como você vê essa situação do problema das maternidades aqui na nossa região? Ela é bastante preocupante, Matheus. Por que disso? Porque nós já temos, né, a capacidade de atendimento dos hospitais públicos, a gente tem aí a Santa Casa em Santos, ela está esgotada, ela está saturada, porque ela não atende só a população de Santos. E no entorno também, São Vicente, Cubatão, Guarujá, Praia Grande, que vem. Por quê? Porque a cidade de Santos tem um hospital bem aparelhado, bem montado, né, e é grande, é tradicional em relação a esse atendimento, né, e atendimento à população. As outras cidades não têm um hospital do mesmo porte que nós temos aqui, como a Santa Casa, que normalmente é a mais procurada, né. E eu vejo dentro dos hospitais particulares esse tipo de procedimento de fechar a maternidade ou restringir, né, parar com esse serviço. É uma preocupação, porque quando a gente contrata o plano de saúde como consumidor, a gente vê quem está lá, né? Quais são as instituições que estão disponíveis a isso. Então, eu contratei com isso. Exatamente. E no meio do campeonato, no meio do... acabou. E o que eu faço? Como o doutor André falou, eu vou correr o risco de levar a minha esposa lá e ficar na discussão de atende, não atende, o tempo está passando, as duas vidas estão ali e a gente entra numa situação de desespero. Então começa a restringir e a gente volta novamente para quem? Para a Santa Casa? Para outro. Então a gente acaba sobrecarregando esse grande hospital que tem, né? E vai fechando os outros que estão no entorno. Então a gente tem que olhar com grande atenção, porque quando a gente contrata o plano de saúde, e a gente numa conversa até informal, a gente tem algumas coisas já pré-definidas na cabeça, né? Você vê, como o doutor falou, R$150 para uma cirurgia, né? Ou R$13 para uma cirurgia, ou atendimento. A maioria dos médicos estão se descredenciando. Então hoje a gente usa o plano de saúde para quê? Para um processo de internação. Pelo menos eu sei, ali vai internar. Agora o médico, eu vou tentar o quê? Buscar de uma outra forma, com recurso próprio, para fazer o atendimento. Né? Por que disso? Porque os médicos estão começando a sair dos planos de saúde justamente pela remuneração baixa que se tem. Então o rapaz passa 6 anos estudando, faz especialização, faz todo um trabalho preparado e ele não está com a vida, uma vida nas mãos dele. Não está cuidando de uma roupa, não está cuidando de uma peça, está cuidando de uma vida que está ali. Então a gente vai correr o risco. Agora eu sei que o seu hospital atende ou não atende, né? Não vou correr o risco de ir ali, eu vou buscar um outro que eu tenho a condição, a certeza que vai atender. Mas é muito ruim, porque a gente começa a ter poucas opções, ainda mais em Santos, que vem crescendo a população, né? Que vem o pessoal morando para cá. Temos aí depois a segunda pista da Imigrantes, ver o que aconteceu com a construção imobiliária, quantos prédios novos surgiram, vem empresas investindo aqui também. E a gente tem que ter o quê? Uma qualidade no atendimento de saúde. Vamos buscar ajuda onde? É no governo? É no ministro, que agora é de Santos, que é o ministro da Saúde? É que ele pode ajudar nisso? Tem verba para isso? Tem condição? Tem como negociar? Né? Porque se a remuneração ela é baixa, aonde está o erro? Porque a gente contrata e paga. Né? Pagamos bem, pagamos caro. A de saúde é caro. Cada faixa etária tem um valor astronômico que vai mudar. Né? E a gente não tem o direito de usar no momento que precisa, como é esse caso, ficar sabendo em cima da hora, ou eles começam a ter um movimento desses hospitais e cada um vai fechando aos pouquinhos, onde a gente vai parar? É uma boa pergunta, isso até para o nosso governo. Antes de continuar com o nosso debate, a dona Isabel, do Imbaré, ela está perguntando, quem é o Matheus? Olha, Júnior, você só... Júnior. Não, mas aí eu explico. Dona Isabel, o meu nome aparece aí Manuel Gonzalez, mas eu me chamo Manuel Matheus Bueno Gonzalez. Nossa, eu não sabia disso também. Não sabia também, então. E aí o que acontece? E algumas pessoas te chamam de Matheus, mas por quê? Até eu explico isso, porque é uma questão familiar. O nome do meu pai também era Manuel. Eu quase corrigi, sem querer, eu quase ia corrigir no intervalo. Eu ia falar para ele, Manuel. Então, o meu pai também chamava Manuel. Aí quem me conhece da época que meu pai era vivo, no caso aqui do meu grande amigo Orlando, é Matheus porque era para diferenciar o Manuel. Aí depois que meu pai faleceu,
assumi o Manuel, mas quem me conhece antes continua me chamando de Matheus, né? Até carinhoso, ela então, foi pessoal, bem, ela foi, a Dona ela Isabel, percebeu. Obrigado. Essas são coisas desses amigos que ficam colocando, né, nos colocando. Amigo de infância, né? De infância que ficam colocando, né, Ainda nessa bem, saia curta. se ele tiver algum apelido, depois você me fala. Se for algum apelido assim legal. Olha, mas eu posso falar. Normalmente a gente tem um apelido que não gosta de lembrar, né? Tem um que ele fala que não é legal. Tem um que ele fala que não é legal. Mas eu posso falar pro telespectador, porque nós temos essa... A minha esposa tá olhando ali, também se estiver olhando eu falo. O meu apelido era Chewbacca. Chewbacca é aquele macaco peludo do Star Wars. É porque quando eu tenho barba desde os 14 anos. Uhum. Então aí é só eu de barba. E devia ter cabelo também. Né? Hoje você também de barba. Eu tinha mais cabelo, tinha mais claro. Cabelo. Hoje já não dá mais pra chamar, né? Então era o Chewbacca. Então meus amigos me chamavam assim e aí... Melhor Matheus, né? Do que o próprio Chewbacca. Mas até hoje os amigos de infância a gente se trata com apelido. Não tem. Se um dia vocês falarem o Chewbacca, já sabe quem vocês estão chamando. Descontra essa parte. Continuando essa questão da maternidade, André, saiu uma matéria também, Orlando, acho que foi essa semana mesmo, falando que 56% da população, claro, aquela fração que foi entrevistada, a pesquisa, diz que prefere pagar o plano de saúde do que pagar impostos ou aumentar um pouco os impostos para ir para a questão da saúde. Isso é uma descrença já, porque 56% é mais do que... Total, né? Quem acreditou, quem lembra da CPMF, que foi criada por aquele médico famoso, Dr. Adib Jatene. Ele caiu em desgraça, porque ele criou ele é um homem, ele não é um político, ele é um homem que foi colocado lá, mas infelizmente ele não tem aquela, vamos dizer, o jogo de cintura, a malandragem, entre aspas, da política, né? Então ele sugeriu a criação da CPMF. Por quê? Porque ele esperava que realmente o dinheiro fosse para a saúde, né? Então vamos criar um imposto que vai para a saúde para salvar a saúde. Até hoje esse dinheiro nunca foi aplicado na saúde, né? Uma vergonha total. Então não adianta aumentar imposto, não adianta. O dinheiro que tem dos impostos que já tem, são 40% da carga tributária. Quer dizer, você trabalha de 12 meses, você trabalha 3 meses para o governo. Quer dizer, como que você vai acreditar que você não vai precisar pagar um imposto, um plano de saúde e vai ter uma saúde decente com o aumento dos impostos? Muito pelo contrário, o que eles deveriam fazer, o que a Receita Federal e o governo deveriam fazer, é permitir que nós deduzíssemos do imposto de renda, que o trabalhador deduzisse do seu imposto de renda, o gasto que ele tem com os planos de saúde. Porque é um absurdo você dizer, ter uma tabela de imposto de renda que um dependente te custa R$400, R$500 por ano. Imagina qual filho, qual dependente que custa R$500 para um pai de família por ano. Quer dizer, aí sim, se o governo não precisa aumentar imposto, simplesmente autorize que nós possamos deduzir do imposto de renda o gasto que nós temos com o plano de saúde, porque é uma obrigação do governo, está lá na Constituição. Saúde e educação é obrigação do governo. Agora, nós não temos saúde e educação decente, o que a gente faz? Além de pagar os impostos, pagar o imposto de renda, nós temos ainda que ter uma escola, fazer um sacrifício para ter uma escola decente, uma escola privada, para um filho, para poder dar um estudo melhor para o filho, e um plano de saúde para ser atendido melhor, para não poder ir no... Eu ainda peguei uma época, quando eu era pequeno, eu tenho 51 anos, que eu ia nos hospitais com atendimento pelo SUS, e era muito bem atendido. O Sistema Único de Saúde era muito bem atendido. Hoje, só se você quiser morrer, você vai para o SUS. Só se você quiser morrer, porque infelizmente não há possibilidade. Orlando, essa questão da preferência mesmo do brasileiro, numa pesquisa, não lembro agora qual foi a ordem de grandeza de pessoas, mas a população preferindo o plano de saúde ao repasse de mais impostos para o governo. Olha, eu penso da seguinte forma, como o doutor André lembrou, quando o doutor Adib Jatene pensou na CPMF com um valor bem menor do que foi colocado, né, pelo governo, sim, que era o dinheiro para ir para a saúde, e esse dinheiro foi recolhido, foi arrecadado, foi para
qualquer outro lugar. Bilhões menos e para bilhões saúde. e bilhões. Menos para a saúde, porque a gente acompanhou uma série de matérias que apareceram nas grandes mídias aí. Eu acho um grande equívoco, né? Como eu também estou lembrando, quando eu era pequeno, eu lembro de minha mãe, meu pai me levar ao hospital, e a gente não tinha plano de saúde. Foi ter depois, né, de casar, constituir a família, aí a gente se preocupou em ter um plano de saúde, porque fragilizou, fragmentou, né? Está de um jeito que mesmo, a gente mencionando aqui, com o plano de saúde, a gente tem um tempo de espera bastante grande. Tanto para atender no hospital, como para você se consultar ao médico. Aí se você fala que é o particular, amanhã tem. Né? Por que disso? Porque, óbvio, deve destinar uma quantidade, ó, eu vou atender 20 por mês do plano de saúde, o restante é particular, que deve ser essa orientação que tem ali no consultório. Mas é um equívoco a gente pensar em ter que pagar mais um imposto para melhorar a saúde, ou até mesmo, né, a gente tem que contratar um plano de saúde porque a gente já paga, já recolhe o imposto para isso, para ter saúde de qualidade, para ter um transporte bom, para ter educação de qualidade. Então a gente vai buscar hoje o melhor aprendizado aonde? Na escola particular, né? Por que disso? Porque a gente sabe o que ocorre na escola pública, tem receio. Sim. Como da mesma forma a gente contrata o plano de saúde, Manuel, pode me chamar de Mateus. Eu até circulei aqui, Manuel, bem, eu não posso perder isso. Então, a gente contrata o plano de saúde justamente pensando numa segurança, né, doutor? Pensando numa segurança, para não correr o risco de enfrentar a fila, de esperar, porque, infelizmente, uma boa parcela da população não tem condição de contratar esse plano. Por isso que a gente nota os nossos hospitais sobrecarregados, né? Então, eu penso que a população ela tem que se conscientizar, porque ela já paga uma carga tributária bastante elevada, como o doutor André falou. Então daqui a 2 dias, né, daqui a 3 dias, a gente já contribuiu de impostos para o país. Sim, já são 3 meses. Dali para frente o dinheiro vai ficar com a gente, acredito nisso, né? A gente tem que se conscientizar que a gente já paga uma carga tributária elevada e tem que exigir um serviço de qualidade. Não importa quem, né? É com quem? É com o secretário de saúde? É com o governador? É com o secretário estadual de saúde? É com o ministro? Penso que a população ela tem que começar a se conscientizar de buscar os seus direitos, de exigir. Como o doutor falou, se o hospital não negar o atendimento, tem que procurar a justiça. É crime, tem que procurar a justiça. São 2 vidas que estão em risco. Como da mesma forma o que a gente acabou de contratar, né? Com esse plano. E já pegando esse gancho que o Orlando falou, o Uriel do Campo Grande. Uriel, um grande abraço, obrigado pela sua participação. Gostaria de saber por que brigamos tanto e fazemos crítica ao sistema público de saúde, mas por que não fazemos as mesmas críticas aos planos de saúde que demoram para nos atender? Antes de te passar isso, André Luiz, a questão do Uriel, eu tenho até uma questão até para você e para o Orlando, junto com o que o Uriel está falando e o que o Orlando falou também. O plano de saúde, que eu acho que primeiramente, pensando de uma forma humanitária e acertada, eles diminuíram o valor do plano de saúde, né? Tem agora uns planos básicos, tem uma série de tipos de plano. Para quê? Eles desmembraram. Isso. Para quê? Para aquela população mais carente, desprovida da questão de saúde, pudesse vir adquirir os planos de saúde. É claro que eles viram isso, de repente, numa questão... São pesquisas, né, Manuel? A pesquisa eles fazem bastante pesquisa de mercado e eles chegam à conclusão, como é verdade, que o atendimento mais utilizado pela população, quer seja de baixa renda, quer seja da classe média ou até da classe alta, qual é o maior uso? É aquilo, você leva um tombo, você sente uma dor, é o ambulatório, é atendimento ambulatorial, é aquele atendimento que você sai da sua casa porque você está com uma dor de cabeça muito forte, aí você vai no hospital para ver o que é, aí você tem aquela consultinha, tira uma radiografia, ou então te aplicam um remédio na veia, aquele atendimento básico. Então os planos de saúde, pensando nisso, porque antes o que era? Era um plano único e você tinha um plano, você pagava o plano para internação, você contratava internação, consultas médicas, esse é o mais básico, né? E esse tipo de atendimento ambulatorial. Então o que eles fizeram? Também porque a legislação de plano de saúde melhorou bastante em favor do segurado, né?
Então, o que eles estão fazendo? Eles estão desmembrando. Você, por exemplo, você contrata um plano só para a internação. Então, se você precisar ficar internado para fazer uma cirurgia, você não vai pagar a internação, que é o primeiro mais caro. Depois vem a cirurgia, depois vem a consulta médica e o atendimento ambulatorial. Então, você está contratando agora, com valores mais baratos, com valores menores, esses planos específicos, né, que só cuidam, só te dão o seguro, porque isso é uma forma de seguro, para aquele determinado, ele não é mais amplo, ele pode ser contratado de forma fragmentada. Mas onde eu quero chegar, né, eu estava conversando com uma pessoa, também Orlando, que nunca teve plano de saúde. Nunca teve. Aí barateou, conseguiu trazer, os planos de saúde estão conseguindo trazer essas pessoas que nunca tiveram oportunidade de ir para um hospital particular. E essa pessoa, o que ela falou para mim? Que ela está fazendo todos os exames possíveis e imaginários. Por quê? Porque nunca fez. Nunca fez na vida. Não que nunca fez, mas ter acesso. Vou colher um sangue e sabe, eu vou ser atendido na hora. Mesmo que o Uriel falou aqui que realmente demora, mas você vai ter um atendimento muito melhor do que de repente. Mas não demora, né, Uriel? Você me desculpe ser um pouco mais franco, mas hoje de manhã eu estava ouvindo aí um programa de rádio que eu ouço sempre, e ligou uma pessoa desesperada, uma senhora desesperada de Praia Grande, que ela tem esclerose múltipla, e ela marcou uma consulta pelo Sistema Único de Saúde, chegou lá hoje, a consulta tinha sido cancelada, e foi dito a ela que ela teria que voltar para marcar um exame para dali a 6 meses, sendo que ela tem esclerose múltipla, daqui a 6 meses ela pode estar morta. Então, o plano de saúde você vai demorar para ser atendido, mas não vai ser atendido para marcar um exame daqui a 6 meses, entendeu? Então, tem sim diferença. O Sistema Único de Saúde, a saúde está um caos nesse país e está chegando agora, está começando a afetar os planos de saúde também. E não é só o Sistema Único de Saúde, não, os planos de saúde também. Por causa desses problemas de pagamento, de reembolso, etc. São outros tipos de problema. O problema a saúde pública é uma outra seara, um outro foro, né? Que aí é o mau uso do dinheiro público, a falta de destinação de verba suficiente para atender, a corrupção, a roubalheira e por aí vai. Antes de ir para o break, Orlando, até em cima do que o Uriel falou, então vamos lá. Isso que o Uriel fez o depois do break, aí você fala do Uriel e depois a gente volta com o assunto. Tá. Em cima do que o Uriel falou, talvez, doutor André, não seja a demora do plano de saúde em relação, acho que o atendimento e marcar o exame e tal, mas talvez quando você precisa de um exame mais específico, que tem que passar pela perícia, passar por uma junta médica que vai para um lado, para o outro, talvez seja essa demora que eu também senti em alguns exames mais específicos, né? Acho que talvez o Uriel tenha pensado nisso daí. Já vai para uma outro assunto que depois do break a gente pode talvez até eu penso em relação a isso. Uma indústria, né? Uma indústria de exames que vejo, Matheus, a entrada da população realmente de uma condição econômica, né? Menor, né, numa faixa menor, não porque o plano de saúde está preocupado em atender esse pessoal, mas uma fonte de receita bastante interessante. Vamos trazer esse povo para cá, porque é o que o doutor falou. Esse é o pessoal que vai ser do ambulatório, do exame de sangue, do exame de urina, ali, do exame de fezes, fazer esses exames laboratoriais, em função de que nunca, como você falou, uma pessoa que você conhece que nunca teve essa condição, agora tem, está aproveitando para fazer isso, está aproveitando para poder se submeter a esses exames. Mas é claro que vira um nicho muito interessante, então se reduzir o valor, vai ganhar na quantidade. Vai pagar, entre aspas, pouco, né, na nossa visão, mas de muitos. Então eu pago pouco, mas são muitos pagando pouco, então eu vou ter bastante. Mas aí eu acho que o tiro deles saiu pela culatra, porque eles não estavam esperando, de repente, por exemplo, você tem lá 1000 tomografias mês. Um exemplo, é a média que você tem. Passou para 3.000. Passou para 3.000. De repente, você veio... Não estou criticando, porque acho que todo mundo tem que ter esse acesso. Sim. Mas eu acho que de repente o plano de saúde viu esse filão, vamos trazer para isso. Faltou estrutura para isso. Se perdeu uma coisa também. Um aspecto
aí no caso técnico, né, da parte dos médicos. Você, para quem assiste aquela série do Dr. House, né, vê bem como é que é hoje a situação dos médicos. Os médicos hoje, infelizmente, eles são treinados, mas eles não sabem mais dar um diagnóstico com um exame, com aquela... o exame que você vai lá no consultório, ele vai olhar a sua garganta, ele vai escutar, ele não sabe fazer mais o diagnóstico. Então, tudo é exame, tem que fazer. Então, se cria também essa vamos dizer, entre aspas, essa indústria dos exames. Eu tenho que falar. Antes de eu fazer o break, o João Carlos do Boqueirão, um grande abraço. Ele está mandando um abraço para você, Orlando, meu professor, João Carlos do Boqueirão. Joãozinho, primeiro beijo. E o Manuel da Aparecida, um grande abraço, meu xará. Ele está fazendo um desafio para mim. Manuel, se você adivinhar meu apelido na infância, eu levo um prêmio para você. Uma dica, sobe e desce. Então, Manuel, eu acho que eles lhe chamavam de ioiô. Vamos lá, nós precisamos fazer um pequeno break. É um minutinho, nós já voltamos. Todos os dias aqui na TV Com, a partir da meia-noite, o jornalista Pedro Alcântara leva até você as festas mais badaladas da Baixada Santista e Grande São Paulo. Eventos culturais e artísticos em entrevistas descontraídas e inteligentes. Oferecimento de Fratelli Fato. Rua Tolentino Filgueiras, 77, Santos. E WhatsApp Santos, há 10 anos formando craques no inglês, no Gonzaga, Ponta da Praia e agora também em São Vicente. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage, facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. É isso aí, gente. Todo domingo, a partir das 14 horas, aqui na TV Com, o programa Casa de Bamba. Com muito samba, muitos convidados. Espero você. Valeu! Na minha casa todo mundo é bamba, todo mundo bebe, todo mundo samba. Venha conhecer o quiosque Point das Tribos, oferecendo o que há de melhor na gastronomia japonesa. Além de sushi, sashimi e yakisoba, você encontra porções variadas, lanches e o melhor temaki da região. Venha conferir. Avenida Ayrton Senna da Silva, 35A, Quiosque do Itararé. Delivery 3013-5149. Point das Tribos. Quer saber dos trabalhos realizados pelos vereadores aqui da Câmara Municipal de Santos? Então eu te convido a acompanhar o programa Bastidor, aqui pela TV Com, sempre com você, canal 11 da NET. De segunda a sexta-feira, tudo o que acontece, os trabalhos realizados, os requerimentos, os projetos de lei, tudo através do programa Bastidor. Portanto, convido a você a assistir, a acompanhar e conto com a sua audiência. Buffet Maison Vanut, um novo conceito em festas. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos. Aniversários, casamentos, confraternizações e festas infantis. Venha conhecer nossos ambientes e faça seu orçamento. Buffet Maison Vanut, Avenida dos Bancários, 42. Acesse o site da TV Com e acompanhe a nossa transmissão em tempo real. Fique por dentro da nossa programação. TV Com, interagindo com você. Você que não pode ir até a sua comunidade, a comunidade quer ir até você em sua casa, em seu lar. Participe conosco todos os domingos, às 8 horas da manhã, a Santa Missa em seu lar. E fique com Deus.
Oficina Frota Vento. Conta com uma infraestrutura totalmente automatizada e com o que há de mais moderno em equipamentos e tecnologia, com serviços de funilaria, repintura, mecânica e eletricidade, além de oferecer diversos modelos de carros antigos para aluguel. Oficina Frota Vento, localizada na rua João Éboli, 57 em Santos. Telefone 3223-2969 ou 3221-4853. Oficina Frota Vento. Estamos de volta com o TV Com Debate nessa noite de sexta-feira, dia 28 de março de 2014, com a presença aqui dos nossos amigos e comentaristas, o Dr. André Luiz e também o Orlando Couto Júnior. Eu gostaria da produção colocasse aí na tela, né, nós temos no dia 2 de abril, o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, do grupo Acolhe Autismo, com a programação que vocês estão vendo aí na tela, em Santos, do dia 29, a partir de amanhã, até o dia 6 de abril. Então amanhã vai começar às 14 horas, lá no Sesc, em Santos, com a palestra do Paiva Júnior, editor da revista Autismo. No dia 30, lá no Instituto Neomama, às 15 horas, uma palestra com a nutricionista Bárbara Escaparo. Não sei se é assim que fala, mas... o dia 31, que é a segunda-feira, o último dia do mês, lá no Cineclube Lanterna Mágica, teremos uma apresentação da peça teatral Velejar e o filme Até o Fim, com Marco Rodrigues. Isso tudo às 19 horas. Dia 1º vai ter programação de manhã e de tarde, né, nas escolas municipais de Santos, na Pedro Crescente e na Leonardo Nunes, na Zona Noroeste. Dia 2 tem a solenidade com o senhor prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, às 10 horas da manhã, no Salão Nobre do Paço Municipal. E continuando aí durante a semana, né, vão ter mais palestras nas escolas municipais, além do passeio de bonde turístico. Né, nós temos uma foto artística com Penélope Sepp e aí o terceiro encontro azul de Santos. Então quem tiver interessado em saber mais sobre a programação, vocês podem estar no Facebook, no grupo Acolhe Autismo Santos. Estou no Facebook, Grupo Acolhe Autismo Santos. Vocês podem também ligar aqui para a nossa produção e pegar mais informações. Então, dia 2 de abril é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, mas a programação começa amanhã, sábado. E a Alcideia da Vila São Jorge. Alcideia, um grande abraço, obrigado pela sua participação. A gente paga plano de saúde para nada. Não existe bom atendimento. Esse governo pega o dinheiro para a Copa e deixa a saúde e a educação de lado. A gente nada e morre na praia. André Luiz, a Alcideia. Ela tem razão, o problema é de infraestrutura. Não adianta você ter um plano de saúde top do top e ser atendido, ter que ser atendido num hospital que não tem, não vai ter infraestrutura, ou de repente um problema que envolve envolve todos, né? Todos os atores desse teatro chamado saúde, né? Então tem que ter uma reforma profunda, tem que ser reformas profundas e temos que, infelizmente ou felizmente, nós temos que tentar acabar com a corrupção, e aí vai melhorando, mas isso demora tempo. Orlando, com essa infraestrutura, não está na hora de sentar as prefeituras e o governo fizer um repasse de verba em conjunto com a prefeitura, ou só o governo, né? Eu não sei como é que estão as prefeituras nisso, e construir um hospital modelo em cada município? Será que isso... Não sei se de repente vai resolver, mas vai ajudar em muito essa questão da vinda das pessoas aqui para Santos, né? Já passou da hora, né, o Manuel? Penso que o porte que estão as cidades aqui da Baixada Santista, no seu dia a dia, com a quantidade de pessoas, os seus munícipes que estão aqui, e principalmente na temporada, que é onde você tem uma movimentação financeira que depende disso, muitos estabelecimentos, muitos serviços,
também a gente precisa ter um atendimento de saúde muito adequado e aparelhado. Então, se tivermos em cada cidade, né, um hospital modelo, um hospital com uma boa infraestrutura para fazer esse atendimento, a gente não vai ter o sacrifício das pessoas de virem de longe para cá, ou ter que sair daqui e ir para uma outra cidade também. Enfim, penso que tem que se organizar as cidades, os secretários de saúde, ver aonde que a gente pode equacionar isso, de que forma pode equacionar, para que ninguém seja mais prejudicado, para que a gente tenha um serviço de melhor qualidade. Se tem que chegar ao governo estadual, se tem que chegar ao governo federal, mas principalmente tem que sentar e resolver. Chega de ficar no discurso, chega de empurrar para baixo do tapete essa situação ou deixar de lado, e porque agora é Copa, e porque depois é eleição, só que as pessoas não estão sendo atendidas, como a telespectadora falou, paga esse plano de saúde para quê? Para nada, para ter o mesmo tratamento de quem não tem. E se quiser um tratamento melhor, sai e paga por fora. Então, muitas vezes, o médico procura fazer um parto pelo plano de saúde, vê se você vai conseguir pagar o valor do plano de saúde, que você já está pagando, você não vai pagar nada. Claro que não. Você vai ter que pagar, né, vai ter que dar uma ajuda de custo, ou vai ter um valor. Falar porque isso é isso normal, acontece, todo mundo passou por isso. Se você não quiser falar, porque os planos de saúde, no geral, é assim, ele cobre o parto desde que você faça com aquele médico que está lá de plantão, né? E não existe mulher que não queira, que não tenha o seu médico que acompanhe a sua gravidez e que ele vai fazer o parto. Então você é obrigado a pagar mesmo, realmente. Então, isso é ruim. É uma praxe, é um costume. Então, porque você pagou o plano para cobrir, né, esse serviço que está ali. Mas o profissional eu não posso mudar na hora desse procedimento. Por quê? A mulher tem confiança, a família tem confiança. Lógico. Ele acompanhou tudo. Numa emergência é uma outra situação. Mas você preparou toda essa situação para chegar nesse momento e não ter esse serviço contemplado, né? Então fica realmente difícil de você entender. E aí, então nós estamos conversando aqui na hora do break, você estava falando da questão da parceria, né? Ainda podemos colocar os nomes, não tem problema, da Petrobras com a Santa Casa. Será que isso pode, será que é um viés que pode ser analisado ou não? É muito limitado isso. Não, Matheus, eu penso que existem, se sentar, a gente descobre vários caminhos e várias saídas, né? Eu citei essa porque eu fui funcionário da Petrobras, né, na década de 1986, né? E eu lembro de que nós fomos informados que uma das reformas que ocorreram na Santa Casa foi a lá de Queimados, onde ela acabou equipando essa infraestrutura. Como também, ela fugindo da saúde, ela equipou laboratórios para fazer os testes daquilo que ela precisa, com o melhor equipamento. Então, que se converse com empresas de grande porte, né? Que você tem, acho que com a Petrobras talvez não dê muito para conversar, porque hoje ela está... A Petrobras está... As operadoras portuárias... Exatamente. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, que é aquele negócio, que a pessoa que fazia não gostava de ser citado nem ter placa com o seu nome, mas o Antônio Hermílio de Moraes ajudou muito a Santa Casa, construiu muita coisa na Santa Casa, que ele não queria. Uma das condições para ele ajudar, para ele realizar aquela determinada obra necessária, ele perguntava: o que vocês precisam? Aí, precisamos reformar a cozinha. Ele ia lá, reformava a cozinha. Uma das condições era justamente essa: eu não quero nada com meu nome aí dizendo que fui eu que fiz ou que as minhas empresas fizeram. Muita coisa que tem na Santa Casa hoje é fruto dos atos do Antônio Hermílio de Moraes, que hoje é um homem já de muita idade, doente, mas muito ele fez pela Santa Casa. E eu acho bacana. Nessa linha que o doutor colocou, esse exemplo prático que eu citei é porque realmente acabei vivenciando isso, Matheus. Mas acredito que, e aí o doutor pode até orientar, termo de ajuste de conduta, né? Poxa, não dá para pensar em alguma coisa que possa ser na área da saúde, porque teve que fazer uma ação que provocou lá um impacto, um dano. Não dá para reverter para isso. O que a gente precisa é partir para o real, a nossa necessidade. Chega da gente ficar, não, mas isso aqui pertence à área
X, não pode ir para Y. Mas a necessidade é Y, Manuel. Então tem que se pensar nisso daqui, para que possa equacionar e de repente trazer recursos de outras áreas e aplicar numa ampliação do projeto, do hospital, melhorar os equipamentos que estão ali. Então, até mesmo quando o Plano de Saúde teve a ideia de fazer essa abordagem numa outra esfera e acabou ficando sem essa infraestrutura, que sirva de exemplo para isso, que possa buscar o recurso para que atenda todo mundo da melhor maneira possível, né? E aí eu não sei se são os secretários de saúde que precisam sentar junto com o secretário estadual para chegar no ministro. O ministro deve estar aqui fim de semana, ele é de Santos, então vai, tenta conversar, não é? Vê o que possa, tenta marcar uma audiência, vê por quê? A gente está a 60 quilômetros de São Paulo, um centro consumidor, a gente atende recebe uma série de turistas que estão aqui, a gente recebe, doutor, pessoas que se aposentaram, estão vivendo aqui em Santos agora, tá? Então compraram o seu apartamento, cidade plana, dá para caminhar, dá para curtir uma praia, está pertinho de São Paulo. Então a gente passou da hora, Manuel, de ter hospital de qualidade em Santos, São Vicente, Cubatão, Guarujá, Bertioga, Praia Grande e assim por diante. Nós temos, né, para mostrar o absurdo que é a saúde pública, para você ter uma internação aqui pelo SUS, você tem que se inscrever, você tem que ligar para uma central de vagas, que eu não sei onde fica, ninguém sabe onde fica essa central de vagas, né? E você vai concorrer com uma vaga no estado inteiro. Quer dizer, não existe uma coisa setorizada. Quer dizer, pode ser até fazer uma central de vagas, mas que seja aqui nos 9 municípios. Pelo menos nos 9 municípios da Baixada Santista. Quer dizer, como que você vai poder entrar numa fila que vai ter gente na sua frente que tem que ser atendido em Guarulhos, que tem que ser atendido em Sorocaba? Quer dizer, como pode isso? Se você estiver morrendo, como aconteceu essa semana, até a Fernanda Vanucci, nossa amiga Fernanda Vanucci, ela intercedeu, os vereadores de Santos intercederam por uma moça que tinha uma doença grave, um problema grave, e a moça faleceu. Por quê? Por causa dessa central de vagas. Ela entrou numa fila de uma vaga que não tinha, que poderia até ter essa vaga aqui em Santos, mas ela estava numa fila que concorria com outros locais, uma coisa absurda, não dá nem para explicar. O ano passado também é o bebê que morreu também esperando uma vaga, e quando o governador autorizou, a menina veio a falecer. Então realmente é muito complicado. Olha só, esse meu amigo Adílio, olha o tamanho do recado que me colocaram aqui. Manda um abraço pro Adílio. A Milene que mandou. Adílio, saindo daqui eu vou te ligar. Mas claro, mandar um grande abraço para você, pra Fabi e para essas 3 meninas lindas que vocês têm. O Cosme da Areia Branca. Cosme, um grande abraço. Obrigado pela sua participação. Infelizmente, no Brasil, é mais fácil alguns políticos pegarem dinheiro da saúde do que investir em uma saúde digna para os brasileiros. Porque a maioria dos donos de planos de saúde são políticos corruptos ou seus laranjas. Orlando, Cosme aí está colocando a boca nos planos de saúde. E ele não está errado, né, Manuel? O Cosme tem a mesma visão que muitos brasileiros, e a gente sabe que a organização, né, a montagem das cooperativas, dos planos de saúde, ou até mesmo de outros setores, em outros setores, tem os políticos por trás, que tem a influência, que aprova a lei do jeito que ele quer, que pode ser interpretada de uma maneira aí, ou melhor, de várias maneiras, e que vai favorecê-lo. Então, enquanto a gente não partir para uma ação efetivamente concreta de pressionar, seja vereador que a gente tem que pressionar para chamar o secretário de saúde e ver o que pode ser feito, é o prefeito que tem que pressionar para buscar uma ajuda com o secretário estadual de saúde para chegar no ministro, mas penso que se a gente tem a visão de que Santos vem crescendo, recebe investimentos da área portuária, da Petrobras, né, ampliação das atividades portuárias que nós temos aqui. A gente recebe uma série de caminhões aqui para transportar a nossa produção agrícola. O risco que se tem de acidentes com essas carretas o tempo inteiro transitando na nossa rodovia e na entrada de Santos, que é um caos. A Anchieta passando o Cubatão, quando fica, né, com a safra, seja a hora é soja, a hora é B, C ou D, o que for a safra. Então a gente fica desprotegido, né, fica à mercê dos riscos
A gente que está acostumado ou que pega estrada, eu, você, doutor André, tem uma certa experiência, uma vivência. E as pessoas que não têm essa experiência e transitando no meio dessas carretas, né, ou dessa situação, o risco que pode correr. Então, acho que dentro da nossa região, a gente tem que olhar com mais clareza e buscar uma solução para isso, sabe, Manuel? Seja ela da ordem que for. É com parceiros, é com o órgão público estadual, é com o Ministério, mas tem que dar uma solução para isso. Não pode ficar do jeito que está. Que você falou, e até o telespectador, André, uma coisa muito importante, nós somos uma cidade portuária, então nós estamos abertos, é um canal de entrada de doenças. Né? Doenças que de repente não existem mais, que estão erradicadas. Tanto é que Santos foi pioneira, foi uma das primeiras cidades aí no Brasil a receber o programa, vamos dizer assim, o start, né, do programa de prevenção e tratamento da AIDS. Hoje nós somos reconhecidos no mundo inteiro. Por quê? Por causa do Porto, né, que recebe até hoje pessoas do mundo inteiro. E um exemplo disso, mudando assim, saindo da AIDS e mudando para esse risco que você acabou de falar, o que aconteceu recentemente, ontem, né, que foi cumprida, chegou-se a uma decisão judicial do lixo hospitalar, lixo tóxico, que estava armazenado há 10 anos aqui na cidade, quer dizer, em algum armazém que ninguém sabe, nem sei onde era esse armazém, quer dizer, cai uma infiltração, invade lá, cai um telhado, uma chuva invade aquilo ali, aquela água que cai pelo meio do lixo, sabe-se lá como é que ele estava, se estava dentro de contêiner, provavelmente estava dentro de contêineres, a gente não correria tanto risco assim, mas o risco sempre existe, né? E a gente não sabe, nós andamos com caminhões hoje, a gente não sabe o que tem do lado naquele caminhão que está na nossa frente, atrás, você não sabe, porque não está, às vezes tem aqueles símbolos lá que a gente não entende, deveria estar escrito para o leigo também, porque aquilo são símbolos técnicos que você não sabe, lógico, você sabe que alguns do desenho você consegue ver o que acontece, mas deveria, inclusive, o próprio Código do Consumidor manda que os produtos que estão no supermercado tenham lá a composição, o percentual, os riscos. Nesse tipo de transporte, de carga, deveria ter também para a gente saber do lado de que a gente está andando, porque a gente não sabe. Doutor, só um gancho do que o senhor falou, a nossa cidade tinha que ser preparada para isso. Nós tínhamos que receber essa capacitação, essa informação, esse treinamento. Por quê, Manuel? A todo momento essas carretas transitam na nossa cidade. Né? A gente está em contato com isso. Então, alguém mais esclarecido pode saber que o símbolo lá, o vermelhinho, pode ser um produto inflamável, pode ser tóxico, o verde nem tanto. Mas a gente não tem. Não é passado para a comunidade. Quem mora próximo ali, ou quem agora... Porque quem mora naquela região não chegou a morar perto das áreas que são destinadas ao container, que eu não sei o que está ali dentro. Essa área que chegou perto da residência dele, ele já estava ali. Essa área que avançou para destinar as cargas, né, que são importadas ou que serão levadas para fora do país. Essa comunidade não tem um preparo para isso. Se tombar um caminhão daquele com o símbolo vermelho, faz o quê? Liga para quem? Pede socorro a quem? Né? Então, falta isso? Falta esse preparo, falta essa visualização, né? Essa sinalização para que a gente possa entender o que está perto de nós, qual é o risco que a gente está correndo. Já estamos finalizando o programa, mas eu vou dar uma informação para vocês, não sei se vocês já estão sabendo disso, e para você. Antes de mais nada, Manuel, meu xará, eu acertei o ioiô, mas a Maíra não tinha me falado nada, hein? Aqui a bancada está de prova, eu acertei ali na lata. Na hora do break que ela veio avisar. Então, eu vou deixar uma informação para vocês. A delegação do México, que vai ficar em Santos, ela não vai ficar hospedada dentro da nossa cidade. Eles vão ficar hospedados dentro de um navio que vai ficar no porto porque eles têm medo de pegar alguma doença. Isso foi informação que chegou para mim. Estou dando aqui em primeira mão. Não sei se é verdade, não sei se é mentira. Vamos acompanhar os próximos capítulos. Boa sorte para eles, que eles vão sentir o cheirinho da soja lá o tempo inteiro. Mas de repente eles ficam um pouquinho afastados e ficam lá. Não sabia disso, não tinha ouvido mas isso. Veio essa informação, fonte segura, vamos ver se... Eles vão ficar no centro de treinamento do Santos, a princípio? Não, eles pode ser que vão para treinar, mas
pelo que eu escutei, eles vão ficar hospedados. A Costa Rica, sim, vai ficar hospedada no hotel aqui. Ah, tá. Então é a da Costa Rica. Eu estava fazendo confusão. Isso, hospedada no hotel aqui em Santos. Santos. Eles aumentaram, parece que isso, aumentaram as duas o número torres lá e de duas pessoas, de dois. Aumentou o número de pessoas da delegação. Eles estavam com, entre aspas, uma matou um hotel e do outro lado tem um hotel, eles pegaram os dois hotéis. Mas o México vai ficar no navio. Doutor André Luiz, mais uma vez um grande prazer tê-lo aqui conosco. Uma boa noite, que infelizmente temos que encerrar o programa. Uma boa noite, eu gostaria de agradecer mais uma vez pelo convite. Estamos sempre à disposição. Muito obrigado aí pelo carinho dos telespectadores de perguntarem sempre por mim. Eu sou muito feliz de fazer esse programa. Muito obrigado. E você, Orlando Couto Júnior, mais uma vez também obrigado pela sua participação. Já vou fazer o coro aqui, que o Orlando também tem que vir aqui, igual o nosso amigo André. Olha lá, o pessoal tá fazendo assim. O Orlando, 100% aqui, gosto muito, meu grande amigo. O André também, mas é que eu tô puxando um pouco o saco aqui do Orlando. Primeiro, para ele não falar meu apelido, meu outro apelido. E segundo, porque ele é uma pessoa aí maravilhosa. Sabe, conhece alguns segredos que realmente... não pode, né? Então nós temos que ficar... Orlando, muito obrigado, foi um grande prazer tê-lo aqui, uma boa noite. Manuel, eu que agradeço o convite, coloco-me à disposição sempre que vocês necessitarem aqui de uma ajuda, né, de bater um papo com vocês, que é muito bacana. Hoje também conversando com o Dr. André. Agradeço aí os telespectadores, o carinho aí do João Carlos aí, mandar o abraço e fico à disposição para um retorno. Muito obrigado, Júnior. E a você... Júnior, tá vendo? Viu? Eu chamei de Orlando Couto Júnior, eu chamei de Júnior. E a você, telespectador aqui do TV Com Debate. Deixo meu grande abraço para vocês. Claro, um excelente final de semana. Volto aqui com vocês na terça-feira, dia 1º. Não é mentira. Tá? Chego aqui na terça-feira de volta com esse carinho que eu tenho por vocês, que com essas perguntas que vocês mandam, com esses comentários. Eu deixo aqui meu grande abraço, um abraço carinhoso. Então até terça-feira, até segunda-feira com o Filete e até terça-feira comigo. Um grande abraço, obrigado.